Ponto 2, o valor das orações dos santos. Então, nessa parte introdutória, porque ainda nós não entramos praticamente no selo, nas trombetas, não nos selos, nas trombetas, nós podemos destacar o valor das orações da igreja. E aqui nós somos estimulados, meus amados irmãos, como igreja, a orar. Pena que muitas vezes nós não temos uma compreensão correta e não valorizamos o tanto quanto deveríamos valorizar a prática da oração. É com tristeza que a gente observa que as reuniões de oração são as menos frequentadas da igreja. E o livro do Apocalipse mostra a importância da oração para a vida do povo de Deus. Então vamos destacar aqui algumas questões importantes sobre a oração. O versículo 3 mostra-nos que a oração ela é feita por todos. A oração vem dos 4 cantos da terra e ela é feita por homens de todas as nações. Versículo 4 nos mostra que elas sobem à presença de Deus. Deus ouve a oração do seu povo, Deus ouve a oração da sua igreja, Deus ouve a oração dos eleitos. E aqui vai uma nota, por favor, prestem bem atenção nisso. Deus não ouve todas as orações. Deus ouve a oração daqueles que são os seus filhos. Vou repetir isso aqui. Deus ouve a oração daqueles que são seus filhos. Mas aí alguém fala, mas pastor, peraí, eu fiquei sabendo da situação ou da história, tem um fulano que vive uma vida ímpia, que vive uma vida toda desregrada, e essa pessoa, ela orou e Deus ouviu. O que nós cremos? Deus não manifestou a sua graça por causa da oração do ímpio. Deus manifestou a sua graça porque a sua graça é manifesta a todos os homens. E aqui, por favor, igreja, preste bem atenção nisso. Quando eu falo graça aqui, caixa alta, negrito, destaque, eu estou falando de graça comum. O que é a graça comum? É aquilo que Deus faz a todos os homens. Todos os homens recebem a bênção do sol, da chuva, da terra, da saúde, do emprego, do trabalho, da comida, da cura. Então, isso acontece porque Deus manifesta também o seu amor, a sua generosidade, a sua bondade aos ímpios. Então, isso acontece por causa da manifestação da chamada graça comum. E não confundam, igreja, a manifestação da graça comum como a resposta de Deus à oração dos ímpios. Deus só responde à oração dos seus filhos. Fundamento isso com as palavras de Jesus. Como é que Jesus ensina os discípulos a orar? Pai nosso, que estás nos céus. E a pergunta que eu faço à igreja, todos os homens são filhos de Deus? Sim ou não? João 1, 11 e 12, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, o que eu e você precisamos entender, é que Deus ouve apenas a oração que é dos seus filhos. Deus pode manifestar a graça comum a todos os homens, dentre elas, como bem destacou aqui a Eva, a cura física também. Terceiro ponto, as orações da igreja provocam o justo juízo sobre os ímpios. Então a igreja, ela é perseguida, a igreja, ela sofre, e Deus responde à oração da igreja, trazendo castigo aos ímpios. E, amados irmãos, isso nos traz consolo. Quando a gente vê o nome de Cristo sendo blasfemado, desonrado, ridicularizado, e nós oramos, nós podemos crer em duas coisas importantes aqui. Primeiro, Deus está ouvindo as nossas orações. E nós não podemos considerar esse
aparente silêncio de Deus com o fato de Deus não estar ouvindo as nossas orações. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a incredulidade assalta o nosso coração quando a gente vê o nome de Cristo Jesus sendo blasfemado e nada acontece. Eu não sei quanto a vocês, mas eu confesso que muitas vezes eu sou tomado por uma ira santa. E existe ira santa. A ira santa é aquela que deve todo crente ser tomado por ela, quando o nome de Cristo ele é blasfemado, quando Cristo Jesus ele é ridicularizado. Todo crente ele deve ser tomado por indignação, quando o Filho de Deus ele é zombado. Então, o aparente silêncio, de nada acontecer com esses que blasfemam contra o Filho de Deus, não é que Deus não está ouvindo. Deus está o quê? Ouvindo. E no tempo dele, a trombeta vai tocar, e os ímpios serão castigados. Ai daqueles que zombam e memeiam o Filho de Deus. Terceiro ponto. Então era esse aqui. Então as orações dos versículos 3 a 5, vale a pena a gente destacar esses 3 pontos aqui. Elas são feitas por pessoas de todos os povos. Todas as orações feitas pelos filhos de Deus sobrem à presença de Deus, e à luz desse texto, versículo número 5, nos mostram que essas orações, as orações da igreja, provocam o juízo contra os ímpios. Então